Capítulo 24. Por que existimos? Por que existe algo em vez de nada? Sei que capítulos atrás falei bastante sobre a metafísica e o conceito da existência. Agora, porém, meu foco é diferente. Não quero saber o que é existir, mas por que existimos. Por que estamos aqui? De fato, se eu levar esta ideia para o lado pessoal, devo admitir que minha própria existência é algo que realmente me causa um fascínio e um assombro. Estou aqui, escrevendo este livro, sou uma realidade, e não um mito. Como algo tão pequeno e sem graça quanto um óvulo fecundado pôde se transformar no complexo ser que sou agora? A biologia me diz que sou formado por bilhões de células que nascem, se organizam, morrem e ajudam a manter em funcionamento uma máquina corpórea tão complicada que nenhuma enciclopédia abarcaria tudo o que se pode dizer sobre ela. Isso sem contar que o espermatozoide que se transformou em mim teve de nadar freneticamente num útero inóspito, ver milhões de companheiros morrendo pelo caminho, enfrentar a correnteza do fluido que traz o óvulo e, como se não bastasse tudo isso, vencer uma concorrência de pelo menos 300 milhões de competidores. Nenhum vestibular da FUVEST teve uma disputa assim tão acirrada. Qual seria, então, a chance matemática de você e eu estarmos aqui travando este diálogo virtual? Bem, se levarmos em conta o número de eventos variáveis, possíveis, favoráveis, contrários etc., um especialista em probabilidades combinadas diria que a chance da nossa existência neste exato momento seria menos de 1 em 100 quadrilhões. Inspirados numa ilustração originalmente feita pelo Dr. Peter Stoner, ex-professor de Matemática e Ciências do Westmont College, nos Estados Unidos, podemos dizer que estaríamos propondo o equivalente a 1x1017. Na prática isso seria o mesmo que espalhar por uma área equivalente aos 3 estados da região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, uma camada uniforme de 60 centímetros de moedas de R$1. Então selecionaríamos um candidato e diríamos, no meio destas moedas, em qualquer ponto deste vasto território, há uma única moeda com um X marcado no verso. Se encontrá-la todas as outras moedas serão suas e você será a pessoa mais rica do mundo. Mas veja as regras adicionais do jogo. Você sobrevoará de avião pelo território e cairá aleatoriamente de paraquedas num ponto qualquer dos 3 estados. Então colocará a mão na camada e tirará uma única moeda. Se, coincidentemente, esta for a moeda marcada, você será o vencedor. Isso, porém, será feito apenas uma única vez. Você só tem uma chance. Se não acertar de primeira, não levará o prêmio. E não é que bilhões de pessoas acertaram? Você e eu, obviamente, estamos entre elas, e os miríades de seres humanos que existiram antes de nós também. Existe um salmo na Bíblia, o 139, que é bem análogo à admiração metafísica de Parmênides, só que num sentido mais personalizado. Leia-o, vale a pena. Ali o autor, também de maneira poética, se extasia diante do modo tremendo e espantoso em que ele foi formado no ventre de sua mãe. Menciona ainda a grandiosidade da dimensão espacial e dos elementos que o compõem. Uma peça literária muito interessante, com uma legítima reflexão metafísica, bem no coração da Bíblia. Existir é, de fato, um imenso, porém maravilhoso mistério, sobre o qual compensa repousar nosso pensamento. Parabéns a Parmênides e ao salmista bíblico, cuja tradição judaica aponta para Davi. Parar para refletir sobre a nossa existência não é, de maneira alguma, perda de tempo. É aproveitar com sabedoria a vida e tudo aquilo que ela nos pode dar. É a presença ou a falta da reflexão que faz com que alguns realmente vivam enquanto outros apenas existam, ocupando um lugar no tempo e no espaço. O bule celestial. Muitos hoje talvez já não saibam mais o que é um bule. As cafeteiras elétricas substituíram os antigos bules, que eram garrafas de porcelana, barro ou metal, possuidoras de bico e asa, que as comadres usavam para servir café às visitas. Na Inglaterra, os bules, certamente, serviam mais chá, café era mais coisa de brasileiro. Foi num desses bules que Bertrand Russell, influente filósofo do século XX, se inspirou para criar uma metáfora anti-Deus. Ele escreveu, muitos indivíduos ortodoxos dão a entender que é papel dos céticos refutar os dogmas apresentados, em vez de os dogmáticos terem de prová-los. Essa ideia, obviamente, é um erro. De minha parte, poderia sugerir que entre a Terra e Marte há um bule de chá de porcelana girando em torno do Sol em uma órbita elíptica, e ninguém seria capaz de refutar minha asserção, tendo em vista que teria o cuidado de acrescentar que o bule de chá é pequeno demais para ser observado mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Mas se afirmasse que, devido à minha asserção não poder ser refutada, seria uma presunção intolerável da razão humana duvidar dela. Com razão pensariam que estou falando uma tolice.
Entretanto, se a existência de tal bule de chá fosse afirmada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todo domingo e instilada nas mentes das crianças na escola, a hesitação de crer em sua existência seria sinal de excentricidade e levaria o cético às atenções de um psiquiatra, numa época esclarecida, ou às atenções de um inquisidor, numa época passada. Vamos analisar com calma a analogia de Russell. Numa coisa sou obrigado a concordar com ele. Espero ter deixado claro que é inútil tentar provar a não existência de alguma coisa. Neste sentido, o peso da argumentação deve repousar sobre nós que dizemos existir um Deus. A necessidade de uma causa eterna que justifique a origem do universo é mais do que suficiente para que eu trabalhe com a hipótese de Deus. Não é o caso de se exigir prova laboratorial para o que estou dizendo. Há realidades que fogem a esse tipo de verificação. Se você dissesse que ama a sua noiva e eu pedisse uma prova laboratorial disso, o que você mostraria? Não tem como. O mesmo se dá no caso de Deus, que é um princípio universal e espiritual. Aqui estamos falando de algo que não é tangível fisicamente, logo, não pode ser provado de forma tão simplória como se faz num teorema ou numa análise clínica. Espero ter deixado isso claro no capítulo anterior, mas espere um pouco, diria um ateu. Se você pode ter um Deus eterno, por que eu não posso ter um universo eterno? Isso dispensaria qualquer causa para sua existência, pois ele sempre existiu. Ora, já mencionamos os postulados da física depois de Einstein e Hubble, que demonstram inequivocamente que o universo começou. Embora seja imaginariamente possível falar de um universo eterno, devemos admitir que não é realmente possível afirmar isso pelo que vemos no cosmos. Ademais, se as coisas demandam uma causa primeira que permitiu sua existência, é lógico assumir que alguma causa anterior ao Big Bang produziu tudo o que há. Não há escapatória, ou o universo é eterno, o que a física demonstrou não ser verdadeiro, ou algo externo a ele o é. Esse algo eu chamo de Deus, e por saber que ele é anterior e externo ao universo, fico tranquilo de não precisar cair em ideias panteístas ou monistas que julgam Deus e o cosmos como uma só coisa. Sem Deus, as duas opções que me restam para confrontar o mistério da existência seriam autoengendrismo cósmico e retrocesso infinito. Sempre houve algo gerando algo. Ambas as possibilidades não fazem o menor sentido. Deus ainda é a melhor hipótese, quer dizer, a única razoável neste sistema. No princípio era o começo. Se estivéssemos vivendo num tempo anterior ao século XX, é provável que muitos achassem totalmente ridículo falar de começo da existência, pois nunca houve um tempo em que não houvesse algo neste universo. Os pré-socráticos até acreditavam que houve princípio, arqué, de todas as coisas, mas não necessariamente um começo para tudo que existe. Anaximandro, por exemplo, ensinava que as estrelas e os planetas nascem e morrem dentro de um infinito eterno e imutável. Heráclito, de igual modo, afirmava que o cosmos não foi feito por homem ou Deus algum. Ele sempre esteve e estará em seu lugar como uma chama eterna. Antes disso, a Teogonia, de Hesíodo, dizia que o caos primordial, pai de tudo que existe, não criará as coisas ex nihilo, do nada, mas apenas separará uma matéria eternamente preexistente. A partir dela, ele fez surgir os primeiros seres siderais, terra, ar, noite etc. Os deuses neste modelo não são os criadores do universo, mas os filhos dele. O universo sempre esteve aqui. O que teve início foi o seu povoamento. Esse era um conceito inegável. Veja que até mesmo a escola idealista de Platão, apesar de considerar a matéria uma ilusão, defendia o princípio de que este universo era um elemento eterno, não criado, mas sempre existente. No Timeu, Platão diz que o trabalho do demiurgo criador foi modelar e dar forma ao que já existia. Ele não criou a matéria a partir do nada. Assim, o modelo de um universo infinito emplacou como teoria absoluta dos pensadores ocidentais até ter suas bases ruídas com as novas descobertas de Albert Einstein e seus amigos. Antes disso, porém, os cientistas pareciam satisfeitos com uma tradição milenar que vinha desde os primeiros cosmólogos da Grécia. Um universo eterno, por mais frágil que fosse sua argumentação, satisfazia bem o modelo de todos, exceto daqueles que tinham uma visão literal da Bíblia. Quem nos dá essa informação é George Shouot, chefe do satélite COBE da NASA e Prêmio Nobel de Física de 2006. Ele diz, até o final da década de 1930, as pessoas eram tão ignorantes sobre as origens do cosmos, como sempre haviam sido. Aqueles que não interpretavam literalmente o Gênesis não tinham razões para crer que o universo tivesse um início. A razão para esse pronunciamento é que, contradizendo as cosmogonias mitológicas do passado, a Bíblia era o único livro da antiguidade que apontava para um começo absoluto para o universo e um Deus, no singular, antecedendo esse começo.
As demais versões, sejam elas gregas, egípcias, babilônicas ou persas, para citar apenas as principais, desenhavam uma forma material eterna, o caos, que se automodifica produzindo seres divinos que agora passam a participar ativamente de sua constante transformação. Os deuses, repetimos, não seriam os criadores do universo, e sim os filhos dele. Sua ação criadora era apenas a de modelar aquilo que já existia. A versão bíblica, além de trabalhar com um isolado conceito monoteísta, posicionava Deus antes de todo o processo criativo e estabelecia um start para a existência de todas as coisas, inclusive do próprio cosmos. Einstein e os novos físicos do início do século XX não estavam, de maneira alguma, interessados em validar a Bíblia ou tomar partido ao lado do monoteísmo do judaísmo. Pelo contrário, eles ainda continuaram, por um bom tempo, relutantes em aceitar a ideia de um universo que não fosse infinito, estático e sem começo. Einstein chegou a introduzir em suas equações da relatividade uma tal de constante cosmológica, apenas para fazer jus a esta visão tradicional. Depois admitiu seu erro e hoje os físicos falam do grande erro de Einstein. Mas não vamos culpá-lo, a nova proposta era por demais revolucionária. Ela desbancava até mesmo elementos basilares da física de Newton. Por isso, como resume Simon Sim, a batalha pela história do universo, finito ou infinito, ainda envolveria muitos teóricos obsessivos, astrônomos heróicos e experimentadores brilhantes. Foram as descobertas de Edwin Hubble, as correções de Georges Lemaitre e a própria admissão de Einstein que lançaram as bases para a compreensão científica atual de que o universo em que vivemos é limitado, passivo de mudanças e, principalmente, teve um começo. Uma ou outra voz isolada ainda tenta regressar às velhas teorias do universo eterno, mas, independentemente de quaisquer discussões periféricas, há excelentes provas de que o universo surgiu numa grande explosão em algum ponto no passado. Os efeitos dessa explosão primordial ainda são claramente detectáveis hoje. Até os recentes estudos de Stephen Hawking e George Seurat apontam para um universo que nasceu e continua se expandindo. Por que tudo aconteceu? E então? O que havia antes do início do universo? Muitos se ocupam com esta indagação. Contudo, não creio ser este o tipo de questão com o qual eu deveria me importar. Mais importante é por que ele aconteceu. Deixe-me confessar que minha fé não é grande o bastante para crer que tudo simplesmente pipocou do nada, sem nenhuma razão específica. Quando vejo um espetáculo de mágica na televisão, não saio acreditando que aquilo aconteceu na base do abracadabra. Sempre há alguém por detrás do show. Se coelhos não aparecem sozinhos do fundo de cartolas, por que o cosmos surgiria por geração espontânea sem nenhuma causa ou razão para sua existência? A meu ver, as implicações metafísicas de um universo temporal e finito podem ser resumidas em 3 perguntas que merecem nossa análise e consideração. A primeira foi feita por Leibniz no século XVII. Por que existe algo em vez de nada? Afinal, o nada é muito mais simples e fácil de existir do que o algo. A segunda vem do astrofísico Hubert Reeves. Por que a música em vez de ruído? E a terceira vem de praticamente todos os seres humanos que povoam o planeta. Por que a música às vezes desafina, fazendo-nos sofrer? Começando pela primeira pergunta, a ideia de existir algo em vez de nada realmente me intriga. Lembro-me da lógica simples usada por Shakespeare para criar um diálogo entre o rei Lear e sua filha Cordélia. Os dois brigavam feio por causa de um casamento arranjado, sem a aprovação da moça, e um orgulho ferido do pai que esperava pelo menos uma palavra de adulação daquela que fora sua filha mais querida. Ele lhe pergunta se ela não teria algo agradável para lhe dizer a fim de convencê-lo a dar sua herança. Ela diz que não tinha nada mais para falar. Então o rei insiste. Nada? Nada, meu pai, é a resposta. Ele então ameaça com irônica exclamação do nada sairá nada, dando a entender que como não houve elogio, não haveria herança. Não sei se é uma coincidência ou um empréstimo literário de Shakespeare, mas essa frase é análoga à exclamação metafísica inaugurada por Parmênides e apropriada posteriormente por autores de fala latina quando disseram ex nihilo nihil fit, do nada. Nada se faz, um conceito óbvio que nenhum cético pode negar. Sendo assim, supondo que antes do início do universo não havia nada, por que hoje há algo? Veja, 00 igual 0. Até uma criança sabe disso. Um monte de nada mais outro monte de nada resulta em nada. Contudo, alguns querem me convencer de que de um nada primordial surgiu o universo com toda a complexidade que ele contém. Fico então entre 3 alternativas. 1. Acreditar que não houve um começo para o universo, o que equivaleria a negar todas as atuais evidências da física. 2. Acreditar que na cosmologia 00 igual a 1, o que também não faz sentido. Ou 3. Admitir uma razão primordial que causou a existência de tudo, mas não foi ela mesma causada por nada.
Aí a sentença matemática seria 1, com potencialidade infinita, 0 igual tudo que há. Essa razão primordial, também chamada de causa primeira, seria um dos nomes para aquele que chamo de Deus. Falando nisso, lembrei-me de um universitário ateu que durante uma de minhas palestras perguntou: e se esse Deus foi causado por outra coisa que veio antes dele? Então ele não seria Deus, respondi, seria uma criatura como eu e você. Esse outro que o causou é que seria Deus. Lembre-se, completei o raciocínio, estou falando da causa primordial, originária. Se algo a antecede, ela já não é primordial. É secundária. O que eu estava querendo dizer é que numa situação assim, inevitavelmente, caio em duas opções. Ou sigo pelo retrocesso infinito, sempre haverá coisas causando coisas num passado que não tem fim. Ou admito que houve algo sem princípio, diferente de zero, que causou o começo de todas as coisas. Por que esse ser divino não precisaria de uma causa? Bem, a lei da causalidade não diz que tudo precisa de uma causa. Ela afirma que tudo que vem a existir precisa de uma causa. É justamente o fato de saber que coisas não surgem do nada que você pode ir tranquilo para a cama sabendo que nenhum tigre se materializará do nada, saltando para apanhá-lo. Algo com começo sempre vem de algo. Agora veja o comentário que Michael Shermer, historiador da ciência e fundador da revista Septic, escreveu. Em ambas, tradição judaico-cristã e visão de mundo científica, o tempo começou quando o universo veio à existência, seja mediante criação divina, seja mediante o Big Bang. Deus, portanto, teria de existir fora do espaço e do tempo. A resposta do crente é uma hipótese que não pode ser testada. Shermer está certo. O problema não está com o que ele disse, mas com o que faltou ser dito. Ele parece ter se esquecido de duas coisas fundamentais. Primeiro, que tanto a resposta do crente como a resposta do ateu são hipóteses que não podem ser testadas. Portanto, ambas são, num primeiro momento, impatáveis. Segundo, o fato de algo não ser testado não implica que deva ser hipoteticamente abandonado. Se assim fosse, deveríamos abandonar grande parte do estudo da geometria e da própria física por advogar em princípios que não foram e talvez nunca serão testáveis, laboratorialmente. Agora vamos à opinião de alguém que trabalha com método científico. Shermer é historiador da ciência, e não cientista. Refiro-me a Alan Sandage, astrônomo profissional, que calculou a idade e a velocidade com que o universo se expande, observando de estrelas distantes. Ganhador do Prêmio Grafford de Astronomia, equivalente ao Prêmio Nobel. Eu era quase um ateu na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus para mim é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência, porque existe algo em vez de nada. Não pense que coloquei essa citação por uma questão de argumento por autoridade. Isso seria falácia. Fiz para mostrar que é possível trabalhar com método científico e chegar a uma conclusão teísta, diferente da hipótese dos céticos. Os mesmos dados que fazem uns advogar que não existe Deus algum leva outros a afirmarem sua existência. Outra coisa que Shermer disse, com a qual eu concordo, é quanto ao princípio qualificador dessa causa primeira. Ela tem de ser maior que o universo e não depender dele. Lembre-se de que até o tempo e o espaço tiveram um começo no Big Bang. Nossa mente não consegue esboçar uma realidade atemporal e não espacial. Nossa estrutura dimensional sempre apontará para algum tipo de contagem do tempo, ainda que seja o tempo relativo de Einstein, e alguma noção de espaço. O instante zero da física não é um conceito religioso, mas é algo que também se alcança pela intuição. A proposta de Hawking. Confesso que fiquei perplexo quando o grande Stephen Hawking anunciou sem qualquer cerimônia que o universo pode criar-se a partir do nada e que Deus não é mais necessário. Tentei ler com calma a proposta dele, primeiro por ser quem ele é. Segundo porque ela contrasta com o que ele afirmava anteriormente. Ele tentou justificar numa entrevista que suas alusões anteriores a Deus eram metafóricas. Contudo, uma hermenêutica do texto parece apontar em outra direção. Em uma breve história do tempo, Hawking sugeria que a ideia de Deus, ou de um ser divino, não é necessariamente incompatível com a compreensão científica do universo. Ao postular sobre a origem do cosmos ele afirmou, muitas pessoas não gostam da ideia de que o tempo tenha tido um começo, provavelmente porque ela demanda a intervenção divina. Mas não é a isso que me apego. Mudanças de pensamento são comuns no mundo acadêmico. Eu mesmo já mudei vários conceitos ao longo dos anos, tenho coisas publicadas que gostaria que ninguém mais lesse. Minha discordância com Hawking segue em duas direções.
Primeiro no contrassenso do que ele diz, e segundo, na opinião de teóricos da física, que sabem muito mais que eu sobre essa área, e também se sentem desconfortados com o que ele diz. Mesmo teóricos ateus como é o caso de Marcelo Gleiser, é lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível, o homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional, até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multiverso, não parecem ser testáveis. Não é somente neste assunto que Hawking é criticado por seus colegas. Em que pese seu brilhantismo e as contribuições que fez ainda em vida, ele também teve muitos fracassos científicos. Em 2014, por exemplo, afirmou que buracos negros e o bóson de Higgs não existiam e não apresentou nenhuma comprovação matemática para sua declaração. No caso do bóson de Higgs, seu descobridor disse que era impossível, na época da negativa de Hawking, discutir com ele porque seu status de celebridade falava mais alto que qualquer argumentação. Dizem que a exposição midiática possivelmente afetou sua genialidade ou tornou apressadas suas conclusões sem provas. Mas o que Hawking dizia, afinal de contas, em sua argumentação para a não existência ou não necessidade de Deus para justificar a origem do universo? Ele começava dizendo que o Big Bang não corresponde à origem do universo, mas à sua evolução. Ou seja, os primeiros momentos de inflação e de espalhamento da energia concentrada em um ponto quente de densidade infinita. Sua ideia, que ele chama de teoria M, sugere que o universo seria composto de cordas que vibram em diferentes frequências e determinam as dimensões em que o universo se posiciona. De acordo com essa teoria, haveria não 3, mas 11 dimensões existentes, o que dá origem a mais de um universo. Neste o que temos é um número quase infinito de universos, cada um funcionando com leis próprias. Cada qual sendo criado e destruído segundo as leis da física, as quais podem ter constantes diferentes da nossa e atuar de formas distintas. O nosso universo seria somente mais uma versão originada de outro universo anterior. Com todo o respeito pelo brilhantismo mental de Hawking, quando vejo sua proposta do universo se autogerando, fico tentado a cogitar se isso não é uma paródia elaborada de antigas mitologias. Explico o porquê. Se você ler com atenção mitos cosmogônicos da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, perceberá uma extraordinária singularidade do texto bíblico em relação aos demais relatos. Além da proposta monoteísta, reconhecida como revolucionária até mesmo por autores céticos, a Bíblia fala de um universo que começa em um princípio criador que independe do cosmo. Os demais mitos gravitam em torno de duas outras propostas, um universo eterno ou um universo que gera a si mesmo. Autofecundação cósmica. Os deuses, na maioria dos casos, são também produzidos junto com o cosmos e são, de certa forma, filhos do universo. Quando a geração de Einstein concluiu que o universo um dia começou do zero absoluto, estava, sem o saber, confirmando uma singularidade bíblica de quase 3.400 anos. O eu hoje é quase um consenso, era uma ideia absurda nos dias em que o Gênesis foi pela primeira vez rascunhado num pedaço de papiro. Mas a proposta de Hawking parece querer voltar às origens e resgatar a proposta dos antigos religiosos da Mesopotâmia. Não tem como escapar da lógica e as opções não são muitas. Raciocine comigo. Considerando que o universo existe, acho que já superamos a hipótese da ilusão, certo? A. Ele começou do nada. B. Ele nunca começou, sempre existiu. C. Um princípio ativo anterior a ele o produziu. Desculpe a ironia que uso. Mas quando alguém nega Deus e propõe uma alternativa para a origem do cosmos sem intervenção de um Criador, percebo que apenas troca a palavra Deus por termos alternativos como natureza, universo. Veja, se eu fosse um físico brilhante e dissesse que Deus é um ser autoexistente, que não foi criado por nada e existe desde sempre, pareceria um idiota perante uma banca de teóricos ateus. Porém, se dissesse a mesma coisa mudando apenas uma palavra, que o universo é autoexistente, que não foi criado por nada e existe desde sempre, multiverso, modelo cíclico e teoria das cordas, o resultado seria outro. Eu poderia até concorrer com Michael Green para ocupar a sonhada cadeira de Hawking na Universidade de Cambridge. Isso soa mais como panteísmo que ateísmo. A natureza é tratada como criadora de si mesma. Voltam à tona as mitologias sumerianas, egípcias, persas, gregas e romanas que eu pensei que estariam superadas. O universo que nunca começou ou que criou a si mesmo. Isto realmente destoa frontalmente com a visão bíblica de Deus. Diferente da visão dos gregos, as escrituras hebraicas não dizem que o Criador veio a existir. Ele simplesmente é.
Por isso, o nome semita Yahvé deriva etimologicamente do verbo ser, Yah, que pode simplesmente significar aquele que é continuamente força ativa, ser pessoal. Quem disse, contudo, que esse algo primordial precisa ser uma entidade inteligente? Por que não supor a hipótese de ser uma força ativa, porém impessoal? Ventos cortantes provocam redemoinhos de folhas e a inércia permite o movimento das coisas. Nenhum desses elementos, no entanto, pode ser classificado como um ser pessoal. São apenas forças inanimadas e descontroladas da natureza que, por coincidência, criam formas, reações e acidentes. Não há nada mais além disso. A dificuldade, porém, desse conceito está na segunda pergunta de Rives. Por que a música em vez de ruído? Concordo que um vento inanimado possa, através da erosão contínua, esculpir uma rocha dando-lhe um formato bonito e interessante. Não obstante, ele nunca poderá transformar um mármore numa das obras de Michelangelo. Existe uma diferença monstruosa entre as ilusórias silhuetas do frade e da freira numa formação rochosa do estado do Espírito Santo e o belíssimo Moisés exposto na igreja de San Pietro di Vincoli, na Itália. Uma demanda projeto, a outra, coincidência e ilusão de ótica. O universo está mais para projeto que para coincidência e ilusão. Da menor partícula subatômica aos contornos do cosmo em expansão, tudo parece meticulosamente projetado para proporcionar nossa existência neste planeta. Acreditar que tudo isso é fruto do acaso seria mais complicado que acreditar que todo o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tenha se formado a partir da explosão de uma editora cujas letras caíram exatamente formando cada página e cada livro que compõem aquela vasta coleção. E o que é pior, ninguém detonou bomba alguma. A explosão aconteceu sozinha, por si mesma. Richard Dawkins tentou provar por meios laboratoriais que o universo organizado e a vida não precisam ter uma causa inteligente para justificar sua existência. Em seu livro, O Relojoeiro Cego, ele cita a opinião, ao que dá a entender, também aceita por ele, de que, com tempo suficiente, até mesmo um macaco batendo aleatoriamente numa máquina de escrever poderia produzir todas as obras de Shakespeare. A única coisa que precisaríamos seria de um macaco, uma máquina de escrever, com muitos papéis e tinta, é claro, e o tal tempo suficiente. Dawkins, lembremos, além de ateu, tem formação em biologia na conceituada Universidade de Oxford. Ora, com toda a sinceridade, aqui está um ponto em que o crente é que se torna cético diante da declaração de um biólogo ateu. Acreditar na possibilidade de algo tão absurdo como macacos escrevendo Shakespeare é um raciocínio que minha mente se recusa a processar. Perceba que o macaco datilografaria as obras de maneira aleatória, sem nenhuma organização ou planejamento. E não se esqueça de que temos ainda a questão de saber quem colocaria o papel na máquina para o macaco datilografar, além de quem determinaria que ele iria, de fato, bater indefinidamente no teclado. Por fim, viria a questão da estética. Se o Shakespeare datilografado pelo macaco é fruto da aleatoriedade, de onde vem a sensação de que aquilo é ou não belo? Que parâmetro anterior seria esse capaz de nos fazer perceber a estética de uma obra? Afinal de contas, se não há desígnio, não há padrão a ser seguido, toda forma de organização e a percepção dela serão inteiramente acidentais. Bem, como Dawkins não tinha todo o tempo necessário para esse prodígio, nem mesmo um macaco ou uma antiga máquina de escrever, ele resolveu trocá-los por uma simulação mais rápida de computador. Para simplificar o experimento por amostragem, o biólogo propôs que, em vez de todas as obras de Shakespeare, procuraria escrever apenas uma frase de Hamlet. Me thinks it is like a Veazel, acho que parece uma doninha. O computador foi então programado com um software que buscava, a partir de sequências aleatórias de letras, por exemplo, Cthulhu que é o Snow, encontrar, a partir de duplicações modificadoras, uma frase que fosse mais próxima da sentença de Shakespeare. Dawkins repetiu o experimento várias vezes e verificou, num primeiro teste, que na 43ª vez, que ele chama de 43ª geração, o computador encontrou a frase. Num segundo teste, a frase demorou 64 gerações para ser encontrada. A esta descoberta Dawkins deu o nome de seleção cumulativa e afirmou que ela é muito mais eficaz para explicar a origem espontânea da vida do que a seleção aleatória, do evolucionismo tradicional, ou a teoria do desígnio divino promulgada pelo teísmo. Agora percebe os pontos fracos deste projeto de Dawkins. 1. Ele mesmo admite que o programa do computador rumava para um ideal distante que era a frase modelo. Ora, se aplicarmos isso para o universo, entendemos que as coisas que existem surgiram perseguindo um ideal que, obviamente, deveria anteceder a existência das próprias coisas em si. Que ideal era esse? Quem o projetou? Isso sem contar que ideal vem da palavra ideia, que tem o desígnio e o planejamento como sinônimos perfeitos.
Logo, o modelo de Dawkins está mais para desígnio que para acidente. 2. Este típico sistema pode funcionar com qualquer frase que sempre alcançará, em alguma rodada, o propósito para o qual o software foi desenvolvido. Por quê? Porque ele foi programado com um objetivo bem definido pelo webmaster. Programas de computador não criam a si mesmos. São criados pelo ser humano, que os monta e os alimenta com dados específicos. No caso do exemplo de Dawkins, nem mesmo as letras iniciais são, de todo, aleatórias. Elas foram escolhidas e introduzidas pelo programador, que, ironia das ironias, é um designer inteligente. 3. Uma coisa é conseguir formar uma frase com um programa de computador, evidentemente desenvolvido por algum webmaster. A dificuldade, e nisso Dawkins continua sem nos apresentar uma resposta convincente, é supor que do nada e sem intervenção de ninguém surja um computador montado por ninguém, um software inteligente também desenvolvido por ninguém e, por último, uma frase ideal, colocada por ninguém dentro do computador. O que seu experimento fez foi contar como provavelmente as coisas se organizam num universo já existente e em pleno funcionamento. Isso não é problema para um teísta. A natureza está repleta de softwares colocados pelo Criador. As tartarugas marinhas já nascem buscando o caminho do mar e as flores atraem as abelhas para provocar a polinização. O problema é afirmar como tudo isso veio a existir. 4. Em seu livro, Deus, um delírio, Dawkins parece ter se esquecido do experimento anterior e disse algo que essencialmente contradiz a afirmação de um relojoeiro cego. Computadores fazem o que lhes mandam fazer. Obedecem como escravos a qualquer instrução que seja dada em sua linguagem de programação. É assim que eles fazem coisas úteis como processar textos e calcular planilhas. Mais à frente, ele fala dos computadores como objetos evidentemente planejados e programados. Se é assim, voltando ao experimento anterior, é possível perguntar: quem projetou a natureza para selecionar cumulativamente as sequências necessárias para obter os átomos, as células e o próprio DNA? O computador de Dawkins não se fabricou sozinho, nem conseguiria encontrar a frase de Hamlet se um webmaster não o houvesse programado. Em que sentido? Portanto, tal experimento prova que o universo surgiu e se programou sem uma inteligência superior que planejasse sua existência e funcionamento. Negar a existência de Deus por detrás de um universo planejado e programado é negar a existência de Dawkins por detrás de seu próprio experimento. Veja esta importante e honesta admissão feita por Carl Sagan, que, embora não se declarasse ateu, dizia-se ser agnóstico e é frequentemente citado com louvor por aqueles que negam a existência de Deus. O universo foi construído com um sentido. Seja em que galáxia estiveres, toma a circunferência de um círculo, divide-a por um diâmetro, mede com todo cuidado e descobre um milagre, outro círculo traçado a quilômetros da vírgula decimal. Haveria mais adiante mensagens ainda mais ricas. Não importa a tua aparência, a matéria de que és feito ou de onde vieste. Desde que vivas neste universo, e tenhas um modesto talento para a matemática, mais cedo ou mais tarde o encontrarás. Já está aqui. Está dentro de tudo. Não precisas deixar teu planeta para encontrá-lo. Na trama do espaço, como na natureza da matéria, e ainda numa grande obra de arte, lá está ela, em letras pequenas, a assinatura do artista. Sobrepondo-se aos homens, aos deuses e aos demônios, há uma inteligência que antecede o universo. Embora eu não seja um astrônomo, compartilho perfeitamente a impressão de Carl Sagan e me assombro diante do universo. Por isso, a hipótese de Deus ainda é a mais coerente para mim. Afinal, nem nas experiências mais simples foi possível provar que vida procede espontaneamente de não-vida. A abiogênese e a geração espontânea continuam sendo ideias descartadas pela ciência. Logo, um universo vivo, que começou, não parece ter surgido sem uma causa pessoal, inteligente e meticulosa que o trouxesse à existência. O movimento, que o universo está em movimento, é ponto pacífico entre os físicos teóricos. Tanto que ele está expandindo e até a velocidade da expansão já foi medida. Falta, porém, descobrir a causa desse movimento. Diz em física que movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. A partir da constatação da expansão do universo, há um consenso na física em aceitar que nada está em repouso absoluto. Um objeto pode estar em repouso relativo e, ainda assim, em movimento absoluto. Newton dá como exemplo o mastro de um navio. Ele aparenta estar parado, porém, à medida que o navio se movimenta, o mastro também segue um percurso. Os antigos filósofos gregos também se preocuparam com essa questão. Na filosofia clássica, a noção e o significado de movimento tornaram-se um dos problemas mais tradicionais da cosmologia, desde os pré-socráticos, na medida em que envolve a questão da mudança na realidade.
No caso específico do cosmos, minha pergunta segue um direcionamento de princípios que levam a outros princípios e me fazem perguntar pelo princípio original do movimento. Veja, por exemplo, o caso do beisebol. Imagine a cena de um jogador com o taco na mão rebatendo com maestria uma bola lançada. O bastão é movido pela mão, que por sua vez é movida pelo braço, o braço pelo ombro, e assim por diante. Aonde chegaremos? De acordo com a formulação completa das 3 leis de movimento de Newton, a força, isto é, a causa do movimento, começou a ser percebida como algo extrínseco ao corpo, que lhe é comunicado por outros corpos, que estão em sua vizinhança e faz mudar o seu estado, não necessariamente por contato, transferência ou transformação. Para usar uma analogia simples, as leis de Newton acerca do movimento nunca enviaram sozinhas uma bola de boliche em direção aos pinos. Isso só é possível mediante uma força externa, no caso os braços do jogador somados à inércia e a outros elementos, todos externos, que aplicam força ao objeto provocando seu movimento. Agora, se pegarmos tudo isso e juntarmos com a proposta filosófica de Platão e Aristóteles, aplicando depois o que descobrimos ao movimento do universo, chegaremos a um resultado muito surpreendente. Tudo que se move tem de ser movido por outra coisa externa a ele mesmo. Mas essa corrente de motores propulsores não pode ir ao infinito, um pressuposto fundamental, caso contrário não haveria um motor primevo, que em latim chamamos de primum mobile. Ora, o que é o universo senão a soma total de todos esses objetos móveis, independentemente de quantos forem? Tudo, como dissemos, está em movimento, do pequeno átomo à maior das galáxias, e o próprio universo também se movimenta. Entretanto, considerando que essa mudança, em qualquer nível que seja, exige uma força externa ao próprio objeto para torná-la possível, por que não aceitar a razão lógica de que estamos diante de um agente necessário que possibilita todo o processo? Tem de haver algo além do universo material, que é a soma total de toda a matéria, do espaço e do tempo. Essas 3 grandezas dependem umas das outras. Portanto, o tal ser externo ao universo está fora da matéria, do espaço e do tempo. Ele não sofre mudança. Ele é a fonte imutável da mudança. Ele é Deus, Deus das lacunas? Alguém certa vez ironizou o que seria o credo ateísta sobre a formação do universo. Sendo assim, o ateísmo seria a crença de que não havia absolutamente nada, e nada aconteceu a nada, até que nada de um modo mágico explodiu, por nenhuma razão, criando tudo que existe em todo lugar. Então depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente por nenhuma razão, e se autorreplicou formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. A anedota é resultado da insistência em falar de ação sem agente. Oração sem sujeito pode valer para a gramática, mas para a lógica natural, tudo que é feito tem de ter algo que o fez. É claro que, quando falo assim, muitos céticos vão dizer que estou apelando para o velho jargão do Deus das lacunas. O que querem dizer com isso é que os crentes, quando não têm uma explicação plausível para os mistérios da natureza, correm a dizer que foi Deus quem fez aquilo, afirmação gratuita e apressada no seu ponto de vista. Pois bem, existem algumas distorções semânticas na questão. Imagine que uma série de homicídios esteja ocorrendo em massa na cidade de São Paulo. Todos têm o mesmo perfil já investigado pela polícia. Ainda não sabemos quem é o autor dos crimes, mas vemos claramente que ele atacou mais uma vez, sempre que uma vítima aparece com as mesmas características das anteriores. Então, apesar de não sabermos quem é o autor, podemos afirmar que existe um mesmo elemento por detrás de tudo aquilo e dizemos, o serial killer atacou novamente. Imagine, no entanto, que um policial se recuse a acreditar que existe mesmo um assassino em série. Ninguém nunca o viu, nem sabemos o seu nome. Ele prefere investigar as mortes, dizendo apenas que as pessoas morreram de causa natural, que não há assassino. Aí descobrimos uma luva no local do crime que ninguém sabe como foi parar ali. Um mistério. Os que creem no serial killer dirão, o assassino deixou algo para trás. Mas o agente incrédulo dirá, lá vem vocês, de novo, com essa história de assassino em série. Vocês trabalham com o assassino das lacunas. Tudo que não conseguimos explicar na cena do crime, vocês atribuem a ele. Tal sujeito não existe. O exemplo pode soar um pouco caricatural para os céticos e não quero comparar Deus a um assassino em série. Porém, a ilustração que fiz visa mostrar que não é bem uma questão de comodismo mental falar de um agente por detrás de certas ações. É uma questão de lógica. Ainda que não tenhamos descoberto sua identidade,
podemos ter certeza de que ele agiu, seu ato deixou rastros, e também podemos conhecer algumas coisas a seu respeito. Uma pegada indica o tamanho aproximado do sujeito, ou um corte preciso indica conhecimento de medicina, e assim por diante. Ação sem agente é que não faz sentido. Você pode até não querer usar a palavra assassino. Para ficar no exemplo dado, podemos falar de suspeito, foragido, matador. O termo neste momento não importa muito. O que interessa é aceitar que a ação remete a um agente e é assim que agimos em relação às ações vistas no universo. Um agente fez isso. Falta saber como ele é. Então vamos às características lógicas que ele demandaria para produzir o que fez em termos cosmológicos. Características lógicas do princípio causal do universo. Ele deve ser de natureza sobrenatural. Como ele criou o tempo e espaço, ele deve ser poderoso, excessivamente. Ele deve ser eterno, autoexistente. Ele deve ser onipresente. Ele criou o espaço e não está limitado por isso. Ele deve ser intemporal e imutável. Ele criou o tempo. Ele deve ser imaterial porque ele transcende o espaço físico. Ele deve ser pessoal. O impessoal não pode criar personalidade. Ele deve ser infinito e singular, pois você não pode ter dois infinitos. Ele deve ser diversificado e ter unidade, já que a unidade e a diversidade existem na natureza. Ele deve ser inteligente, supremamente. Somente o ser cognitivo pode produzir o ser cognitivo. Ele deve ser proposital, pois, para ser causa primeira, deve deliberadamente ter criado tudo que existe até um começo. Ele deve ser moral. Nenhuma lei moral pode ser tida sem um doador. Ele deve estar cuidando, ou nenhuma lei moral teria sido dada. Até aqui foi lógica. Agora vamos para a religião e, coincidência ou não, veja agora as características bíblicas daquele que chamamos Deus ou Criador do Universo. Ele é sobrenatural. Gênesis 1 verso 1. Poderoso. Jeremias 32 verso 17. Eterno. Salmo 90 verso 2. Onipresente. Salmo 139 verso 7. Intemporal, imutável. Malaquias 3 verso 6. Imaterial. João 5 verso 24. Pessoal. Gênesis 3 verso 9. Necessário. Colossenses 1 verso 17. Infinito, singular. Jeremias 23 verso 24. Deuteronômio 6 verso 4. Diverso ainda com unidade. Mateus 28 verso 19. Inteligente. Salmo 147 versos 4 e 5. Proposital. Jeremias 29 verso 11. Moral. Daniel 9 verso 14. E cuidador. 1 grau Pedro 5 versos 6 e 7. Curioso como um se encaixa precisamente com o outro. Não será porque estamos falando do mesmo princípio, na filosofia chamado de causa, na Bíblia chamado de Deus?